Prezados amigos, irmãos, são todos vocês muito bem-vindos a mais uma apresentação desta série de reflexões que estou realizando sobre o Sermão do Monte. E é a minha oração que a presença do Espírito Santo de Deus seja iluminando minha vida e dando-me clareza para poder expressar esta palavra da melhor forma. Então, vamos lá. O Sermão do Monte, como já tenho falado, está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e ele se inicia com uma série de bem-aventuranças. Então, antes de entrar, eu gostaria de falar uma coisa a respeito a esta primeira, que está relatada no capítulo 5, versículo 3, onde diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, há uma série de bem-aventuranças e aqui cabe uma pergunta: por que esta bem-aventurança está em primeiro lugar? Não poderia estar em primeiro lugar aquela que fala bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, ou aqueles que choram, ou qualquer outra delas? Por que especificamente a pobreza espiritual está em primeiro lugar? Bom, está em primeiro lugar porque digamos que esta bem-aventurança é uma chave para a entrada no reino dos céus. Nenhuma pessoa que não seja pobre de espírito poderá entrar no reino dos céus. Por isso que é fundamental, e esta dádiva está inicialmente apresentada. Jesus está convidando aqui aos homens a entrarem no reino dos céus. E isto é imprescindível, digamos que é o primeiro estágio. Em segundo lugar, quando começamos a analisar esta bem-aventurança, percebemos que ela aponta para um esvaziamento, enquanto o resto das mesmas apontam para uma plenitude. E aqui cabe uma pergunta: você deseja ser cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus? Isto é impossível se primeiramente não formos esvaziados. Ali você pode perguntar: pois bem, como se produz essa experiência? Quando a pessoa escuta a palavra de Deus, que é lâmpada a nossas vidas, essa luz do Evangelho ilumina nossas vidas, ilumina nosso interior e nos permite enxergar a condição do nosso interior. Meu irmão, quando temos a experiência inicial do nosso encontro com o Senhor perante aquela santidade e enxergamos a sujeira deplorável do nosso interior, isso produz um desespero, produz um arrependimento e nós queremos esconder perante essa pessoa santa que está na nossa frente. Ali então, quando percebemos essa condição deplorável, é quando nos arrependemos, quando clamamos por esse perdão e por uma libertação desse estado, porque nesse momento percebemos que estamos totalmente perdidos e que precisamos de um Salvador em nossas vidas. Bom, o terceiro ponto que quero apresentar é o seguinte: a presente bem-aventurança é uma perfeita declaração, digamos que a mais perfeita declaração e explicação do que significa a doutrina da justificação pela fé. Bom, tendo feito todas essas aclarações, então agora vamos direito ao assunto, porque muitos talvez estejam perguntando: bom, eu quero, Luiz, que você explique para mim em forma clara e transparente e forma simples, que significa ser pobre de espírito. Bom, vamos lá, mas me permita primeiro explicar brevemente o que não é ser pobre de espírito.
Ser pobre de espírito não é ser uma pessoa fraca, acanhada, amedrontada. Não, não. Tem pessoas que já são por natureza, se já elas nasceram com essa característica, são paradas, são muito quietas, carentes de aquele senso de ousadia, elas são carentes dessa energia de iniciar coisas, de novos empreendimentos. Não, tem pessoas que já em forma natural já é a personalidade que tem de ser quietas. Será que essas pessoas, por ter essa característica natural, se encaixam dentro disto de ser bem-aventuradas? De forma nenhuma. Pobreza de espírito é uma característica divina de aquele que nasceram de novo. Pobreza de espírito não é de uma condição natural que possa ter uma pessoa. Ser pobre de espírito tampouco é praticar uma falsa humildade ou aparente, pois essa prática produz na pessoa um desgaste muito grande. E a pessoa que adota essa falsa humildade, quando chega o dia mau, que fala Efésios 6, o tempo de turbulências na vida de todo ser humano chega esse dia, então ali se mostra a fragilidade dessa pessoa e se mostra que essa pessoa tem uma falsa humildade. Fica evidente para todos essa falsa humildade nessa pessoa. Bom, vamos continuar então. Agora chega o ponto. O que é ser pobre de espírito? Ser humilde ou pobre de espírito é uma qualidade que aponta para uma ausência total de orgulho pessoal. Como se aplica isto na prática, na vida de um crente, nas nossas vidas? Significa que se alguém acredita ser humilde de espírito, não depende de forma nenhuma dos seus dons naturais, nem tampouco depende do berço de onde ele venha. Não tem nada a ver com isso. Ser humilde de espírito não se alicerça pela condição da pessoa de pertencer a uma determinada família, a uma determinada raça ou talvez a uma excelente formação acadêmica. A característica de uma pessoa humilde é a que se apresenta perante Deus em forma parecida com a expressão de um hino cristão que fala: nada trago na minha mão, só na tua cruz me agarro, vazio, desamparado, nu e vil. Ele é o todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta em ti encontro, Cordeiro de Deus, eu venho a ti. Por lógica, o maior exemplo que encontramos de pobreza espiritual está exemplificado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está relatado de uma forma excepcional, magnífica, brilhante, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 até o 11, onde nos diz que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, como que aquilo era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente
até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bom, temos nas Sagradas Escrituras vários exemplos de homens com esta característica de pobreza de espírito, mas gostaria de apresentar um homem muito singular, conhecido como o apóstolo Paulo. Você quer ver algumas das características que ele tinha? Bom, ele diz a Escritura que era circuncidado ao 8º dia, que ele pertencia ao povo de Israel, que ele formava parte da tribo, era descendente da tribo de Benjamim, era verdadeiro hebreu, quanto à lei ele era fariseu, quanto ao zelo era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que currículo que tinha este homem, que apresentação. Mas ele vem a considerar tudo isso, toda essa educação acadêmica de primeira linha, vem a considerar aquilo como refúgio, como esterco, todo pelo conhecimento de Cristo Jesus. Considerou tudo isso como nada para ganhar a Cristo. Com toda essa bagagem que ele tinha, ele chega na cidade de Corinto e vai falar de Cristo. E ele sabe como o faz? Ele não começa a falar falando, oh, aqui eu vou apavorar porque eu tenho muita bagagem, muito conhecimento. Não. Nos diz a palavra de Deus que ele, antes de abrir a boca, ele estava com tremor e com temblor. Ele se sentia insuficiente. Por quê? Porque ele era um homem humilde de espírito. Fechando esta reflexão, eu gostaria de lançar algumas perguntas, e são as seguintes. Eu sou parecido com estas qualidades aqui mencionadas? Eu sou mesmo humilde de espírito? Quando estou falando com as pessoas, falo mais das minhas conquistas e da minha pessoa, ou falo mais de Cristo? Qual é o meu sentimento quando penso em Deus e na minha vida diária? Bom, meus queridos amigos, irmãos, o meu desejo do mais profundo do meu coração, que o sentimento de João Batista, que o que João Batista pensava, seja também em nossas vidas. E sabe que era o que falava João Batista? Era o desejo de ele de que sua pessoa diminua e que a pessoa de Jesus possa crescer cada dia mais em sua vida. Isto é a verdadeira pobreza de espírito, que ela seja uma realidade em nossas vidas como consequência não da nossa carne de forma natural, mas sim que essa bem-aventurança seja uma realidade em nossas vidas como consequência da maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meus queridos amigos, irmãos, já acabando, eu gostaria de acrescentar mais um apêndice para aclarar este tema desta bem-aventurança. Porque as pessoas às vezes têm dúvidas. As pessoas espiritualmente empobrecidas que estavam naquele tempo diante do Senhor, elas são bem-aventuradas. Por quê? Porque o gracioso toque dos céus desceu sobre elas em forma gratuita. Existem muitas traduções bíblicas erradas
que se ajustam a nosso senso humano de adequação, o qual está em antagonismo com a intenção da bênção divina. E aqui neste ponto não podemos forçar as Escrituras ao nosso senso de necessidade. Por quê? Porque ali existe o perigo de afastar-nos de Jesus e das bem-aventuranças. Então, que precisamos para ser bem-aventurados? Bom, para ser bem-aventurados precisamos humildade e reconhecer a nossa pobreza espiritual. Pronto! Fechou, meu irmão. Que preciso para ser pobre de espírito, para ser bem-aventurado? Preciso ser pobre e reconhecer, ser pobre espiritualmente e reconhecer a minha necessidade espiritual. Pronto, eu me vou esforçar então, e vou me esforçar ao máximo para conseguir essa condição. Desta forma, então, o que fazemos? Driblamos o método de Jesus, o qual, pela ação do Espírito Santo, nos concede e nos mostra nossa real necessidade para ser humildes. Então a pessoa, se fosse assim como estou manifestando, então a pessoa diz, pronto, aqui estou eu me esforcei, eu consegui, eu fui na frente, eu fui atrás, e agora eu sou bem-aventurado, porque eu, meu irmão, eu me esforcei, porque eu sou um cristão fiel. Será que porque uma pessoa nasceu em um lar pobre, com muitas necessidades até o dia de hoje, ela se ajusta perfeitamente à condição desta bem-aventurança? Definitivamente não. Meus irmãos, as pessoas são bem-aventuradas não por uma condição social ou humana deplorável. Elas são bem-aventuradas, e vamos a gravar isto nos nossos corações. Elas são bem-aventuradas porque a boa vontade do reino dos céus as tocou pelas mãos do nosso Senhor Jesus através da ação do Espírito de Deus em suas vidas. Amém. Gostou deste vídeo? Está gostando deste tema? Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Eu peço para vocês, não para que Luís seja famoso, sino para que estas boas notícias, este ensino, possa chegar a outras pessoas que têm um conceito totalmente errado das bem-aventuranças do nosso Senhor. Até aqui ha sido esta reflexão. Peço encarecidamente suas orações pelo meu ministério. Conto com sua ajuda material, financeira, de todo tipo, que você seja meu patrocinador, principalmente que ore e que interceda por este ministério. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a graciosa presença do Espírito Santo de Deus seja sobre cada uma das nossas vidas. Aquele abraço, beijo no coração, aqui de parte de tu amigo e hermano Luís.